Olá, grupo. Oi, Grupo Forte da Enfermagem. Estamos mais uma vez aqui. Estou muito feliz, muito mesmo, porque a convidada de hoje é especial. Muito do meu coração. É pessoa maravilhosa que vocês vão ter o prazer de conhecer. Fala Nurse vai começar agora com a espetacular enfermeira, professora, que é, ó, professora sempre nos nossos corações, Tainá. Tá. Oi, Que gente. bom. Tudo bem, amada? Tudo. Saudade de você. Que bom que tá de ter você aqui, né? Eu queria conversar, né? Chamei você para esse podcast aqui, Fala Nurse, para a gente conversar sobre a sua vivência, né? Como professora, né? Eu te conheço há alguns anos, longos anos. Bastante tempo, né? E eu queria que você contasse o pessoal novo que está chegando agora, quais são os caminhos, o que pode acontecer. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua carreira. Tá. Vamos começar com Era Uma Vez? Vamos. Era uma vez? Não, brincadeira. Eu sou formada pela Faculdade Santa Marcelina. Amor da minha vida. Oba! 2009, formandos de 2009 somos nós, né? Bacharel em enfermagem, e foi uma escolha aí maravilhosa, né? Mas dentro da sala, eu sempre gostei da aula, já. Sempre gostei dos seminários, sempre gostei da apresentação. Então, eu já saí um pouquinho norteada à docência. Na verdade, você tomava conta da turma, né? Lembra? Era Você organizou toda a nossa... Exatamente. Para mulher de Foi maravilhoso. Era representante de sala do campus Itaquera e representante da comissão de formatura. Sim. Né? Misericórdia. Parei. Foi gente. ótimo, foi Tô ótimo. Tranquila, agora eu sou só professora agora. Mas mesmo assim, eu sempre fui apaixonada pela saúde coletiva. Então, eu comecei com a especialização em saúde coletiva, né? E parei. E quando eu fui ver, me formei em 2009. Em 2010, eu comecei a dar aula. Como foi rápido, né? E não parei, mulher. Passei pela assistência, acredita, em clínica médica. Amo. A ponto de falar, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Né? Porque o gostoso da enfermagem, por isso que eu uso a palavra muito multiverso. Né? Multiverso da enfermagem. Cara, pra gente ser só, não precisa ser só enfermeiro. A gente consegue ser enfermeiro e docente, enfermeiro e estomoterapeuta, enfermeiro e empreendedor, conteudista. Você não tá entendendo? É mágico. Né? E depois disso, da docência, hoje eu faço pós em gestão e mais focada em saúde coletiva e também pós em saúde mental, né? A gente não para. Não. Sabe por quê? Por conta da docência. Verdade, né? Eu fiquei pensando assim, eu vi muito enfermeiro que fica 20, 30 anos em um setor, no mesmo setor. Né? E nos momentos de estágio eu vi muito isso. Eu falei, não dá, para mim não dá. Eu preciso estar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, Como eu conseguiria isso? Com a docência, cara. Verdade. Foi isso que me abriu a porta. Eu acompanhava estágio em saúde da mulher, na clínica médica, no pronto-socorro, na UBS. E estudando, e tempo todo estudando. Tem que estudar. Eu fico feliz e sou muito iluminada por Deus e Florence. Porque, assim, eu estou há muito tempo no lugar, mas eu te falo com todo o maior carinho, e eu passei por muitos setores. E eu tenho a experiência de vários setores que eu posso... lógico que você tem um que você gosta mais. Mulher, não adianta que você tem um que você se apaixona. Né? A minha tendência é saúde coletiva. Então, é o extra-hospitalar. Mas qual é a sua visão dessa de docência? Como que você foi embarcando do nada? Na verdade, não foi o nada. Eu sempre gostei de conversar, de comunicar, de orientar. Por isso também saúde coletiva. Né? E em aula teve um professor, o professor... esqueci o nome dele, gente. Fabiano. Lembra o nosso professor de anatomia? Tainá, você explica bem. Você já pensou em dar aula? Eu falei, já, mas não como enfermeira, né? Não sei. Ele, mas você quer dar aula para criança? Eu falei, não, eu ainda prefiro dar aula para adulto. Eu gosto do nível técnico e nível superior, porque na minha ideia, a pessoa já tem a ideia do que ela quer. Sim. Ela já tem um caminho, né? Eu entrei achando que eu ia ser a garota do pronto-socorro. No segundo ano da faculdade, você lembra? Lembro. O professor jogou a gente num monte de lugar, fui pro pronto-socorro, chorei lá. Falei, não é minha casa. Daí ele falou, Tainá, você tem cara de saúde coletiva. Eu falo que eu defendo a saúde coletiva de bandeira. Gosto muito do SUS, gosto muito dessa história. Mas todas as vezes que eu ia para estágio, para acompanhar estágio, eu estava orientando, eu estava ensinando, eu estava pesquisando. Professora. Não teve jeito. Aí eu tive a primeira experiência numa escola de bairro
E depois a Escola Sofia Marchetti, do Santa Marcelina, me chamou para ser professora lá. Fiquei, filho. Em 2011 eu entrei e a gente ficou até 2014. E depois Senac, Unixul, São Camilo, Oswaldo Cruz, todas as oportunidades que tinham, eu ia. Porque eu gosto do desafio, eu gosto do diferente. Eu não gosto de rotina. E, infelizmente, a maior parte da enfermagem é rotina, né? E um incentivo que a gente tem, que é maravilhoso na docência, ensino e pesquisa. O tempo todo estudando e pesquisando. A enfermagem está crescendo muito, tá? Eu acho que todo mundo, enfermeiro, tanto auxiliar quanto técnico de enfermagem também, que eu vejo muitos técnicos fazendo uma coisa, não quero fazer faculdade, mas eu quero fazer algo dentro do universo que eu estou, como técnico de enfermagem. Então, assim, eu estou vendo que a enfermagem cresce muito. É ampla. E ela está crescendo muito mais. Hoje em dia, as pessoas reconhecem o que é o enfermeiro, o que é o auxiliar, a equipe de enfermagem, então é muito mais reconhecida. Exatamente. Eu fico super feliz como essas garotada que está vindo está fazendo a diferença. Aqueles que estão realmente fazendo a diferença, né? Sim. Não aqueles que querem entrar na enfermagem por entrar. Por conta do dinheiro, do valor, não é? Não. Tem a ideia do eu faço porque eu amo cuidar? Tem. A maioria entra nisso, porque todas as vezes que eu estou em aula, o primeiro contato é isso. Eu pergunto, por que enfermagem? E sempre vem a fala do que eu amo cuidar. Eu falo, não, o cuidar é delicioso, mas que você entenda o que você está fazendo. Então, você ama entender o que você está fazendo, não é somente cuidar, né? E o que a gente está vendo bastante? As vertentes. A gente tem pessoas que estão no nível técnico, e quer ir para o nível superior, né? Defendo essa turma, maravilhoso, porque eles já têm uma vivência, então é fácil levá-los, né? E tem o lado do pessoal que chamamos de profissionais crus, infelizmente, né? Que eles não têm ideia do que é enfermagem e quando vê eles estão com a gente no nível superior. Isso também é bom, porque assim, a maioria dos hospitais, dos lugares que estão contratando, eles estão preferindo pessoas assim. Por quê? Infelizmente, a gente tem uns profissionais, viciadésimos, né? Os caras, eles vão fazendo porque eles estão muito tempo na área e já sabem o que fazem. Eu acho que falta um pouco mais de você pegar, ir atrás do conhecimento. Sim. Então, mesmo que você esteja, a gente está na área há muito tempo, se você está na área há muito tempo, mas você sempre está buscando conhecimento, não tem como você ficar viciado numa coisa, porque as coisas estão mudando. Exatamente. E aí existem pessoas como você... que está ensinando, que está mostrando os caminhos. Mágico. Antigamente não tinha unidades, todas as unidades de saúde não tinha educação continuada. E o que aconteceu? Entrou a educação continuada, a permanente, a corporativa, que tem essas diferenças, né? Que estão incentivando o quê? Vamos trazer esse profissional, mesmo que ele seja há muitos anos de área ou novo, vamos treinar, vamos trazê-lo para ver o que é a instituição, como nós queremos formatá-lo, formá-lo e que ele seja um bom profissional. E o mais legal, ascensão, né? O enfermeiro, por exemplo, a gente tem o trainee, depois o júnior, depois o sênior, o pleno. Gente, é amplo, é multi. Você falou da educação continuada. Eu tinha uma enfermeira que, né, no estágio, eu escolhi ficar com ela, né, porque eu queria entender o que era educação continuada. Isso na minha cabeça ficava bufando, assim. Eu tive o prazer de trabalhar com essa profissional, que é uma das minhas inspirações. Tive muitas inspirações no decorrer da minha vida profissional. Ela, não posso falar o nome dela, mas eu amo de paixão. Ela sabe quem é. Eu acho que ela sabe quem é, eu tenho certeza disso. Tainá, você está falando do pessoal novo que está chegando, está se formando como enfermeiro. Como que eles podem ir procurar? Você está falando sobre... palestrar, você faz muito palestras. Sim, como que eu... Vamos dar uma dica para o pessoal, falando de como que eles podem iniciar nessa área, onde eles têm que procurar. Posso puxar o saco da saúde coletiva? Pode, você é a dona. Olha, vamos lá. Na saúde coletiva, a gente tem as ações em saúde. É o momento em que a gente vai para a comunidade, para orientar a comunidade. Certo. Como usar um preservativo, né? Por que tem que fazer Papai Nicolau? Tem muito isso, né? Tem muito. Isso é delicioso. Eu sou apaixonada por isso. As enfermeiras de lá, são demais. É você ir para a comunidade. Porque, assim, nós temos 2 perfis de unidade básica. A tradicional,
que é venha a nós o vosso reino, né? Você venha buscar a saúde, porque nós estamos aqui. E a estratégia de saúde da família, que o agente comunitário faz o primeiro movimento, que é a busca, o cadastro, isso é maravilhoso. E o enfermeiro, ele tem que ter o conhecimento, já incentiva de outra forma, ele tem que ter o conhecimento para poder falar sobre um planejamento familiar. Verdade. Para poder falar sobre a importância do aleitamento materno, né? Então, quem sabe... E elas têm que tomar conta de uma região enorme, né? É micro-áreas. É micro-áreas, não é minha área, tá? É só... Mas, assim, eu sei que as meninas, elas fazem um show na onde elas estão, porque elas têm que tomar... É crescente isso, viu? Porque começou assim, estão de parabéns, empresas, começou com o tradicional. A forma maior da unidade básica era o postinho de saúde de concursados públicos, né? Que defende essa galera, de verdade. Mas a gente teve que melhorar essa busca. A gente teve que ir à comunidade para entender melhor a comunidade, né? No nosso tempo de estágio, lembra do 6º semestre? No 8º semestre, nosso último, que a gente ficou lá sozinho. Eu escolhi a unidade básica de saúde. Então, o que eu fiz? Eu fui para a educação continuada. Ai, que delícia. Eu fui para a unidade básica. Tinha que treinar os agentes comunitários? Eu falava, eu vou, me chama. Quando tinha que fazer alguma orientação em saúde dentro das escolas, eu falava, deixa eu, né? Então, para quem gosta, não adianta ir, né? Falar para a comunidade porque tem que falar. É para quem gosta da comunicação, quem busca orientar. E eu falo que a melhor sensação que eu falo para meus alunos, é quando você olha para a cara da pessoa e ela fala assim... Entendi. Nossa, isso é realizador para nós, sabe? Nossa, agora eu entendi do jeito que você... Então, assim, não é só estudar. É estudar, formatar aqui na cabeça um jeito, uma forma de trazer a pessoa para você. Deixar claro e objetivo, não na nossa... Eu faço parte de uma revista, Mundo Azul, viu, pessoal? É uma revista que uma mãe fez... longe, eu achei muito lindo o trabalho dela. E ela falou para mim, eu queria que os profissionais falassem de uma maneira mais clara, que eu entendesse, eu não sou da área. E ela criou essa revista. Mundo Azul, hein, gente? Menina, isso é maravilhoso, sabe? Porque, assim, é lindo, é divino para nós quando a gente coloca aquele jaleco branco e começa a falar nas terminologias. Sim. Né? Mas ainda bem que nem todo mundo é da área. E mesmo que fosse, quando ele está na visão paciente... muda isso. Então, você tem que falar algo acessível a ele, que ele entenda. Eu, por exemplo, estou falando de paciente, mas eu também estou falando da sala de aula. Sim. Imagine você explicar anatomia e fisiologia do coração, então, sistema cardiovascular. Gente, não é todo mundo que entende. Eu danço na sala. Então. A gente põe música na sala. Eu faço eles entrarem nas carteiras como se estivesse entrando no coração, né? O que é isso? É uma forma, uma estratégia de que eles entendam melhor, absorvam melhor, né? E a melhor parte, que a gente estava até conversando na vinda para cá, sobre a melhora na forma de avaliação do aluno. Porque antes era só objetiva, Jo. Era muito objetivo. Era tudo a escrita que... Você lembra, né? A gente saía tremendo até. Já saía até desnutrido. Já saía de cabelo em pé. Meu Deus, que prova é essa? Mas hoje não. Hoje, assim, a gente tem vários tipos, metodologias avaliativas. É porque as coisas vão evoluindo também, né? Não dá para você ficar igual antigamente. Não dá. Não dá para ter o professor ali com a régua batendo na tua mão. Tive vários professores... que marcaram a nossa vida. Exatamente. Muitos professores que marcaram muito nossas vidas. Então, eu fico muito feliz em participar. Eles participam da minha vida até hoje. Às vezes, né, quando a gente se formou, e aí fala, meu Deus, agora cortou o cordão, acabou. É só você. E tem um que eu uso a frase dele até hoje, que ele falava assim, o conhecimento norteia a conduta. O professor Paulo Cobeles, que nós não temos mais, infelizmente. É verdade. Mas o maior respeito. Realizador. Quando ele falava, eu tô te Ele deixou um legado pra Tainá. gente. Nossa, tivemos o prazer. Eu falo que eu fui assistente dele, porque eu fui secretária da sala dos professores, né? Virava, ele mexia, ele falava, você que tem a cabeça legal aí, monta uma aulinha pra mim, pra gente ver como é que funciona. Legal, e eu tinha que montar a aula e explicar. Então, sabe, tem todo o incentivo. E o gostoso é que nós, professores, a gente tem um feeling. Não é assim, indicando, esse é da pediatria. Não é isso. Mas a gente tem um feeling, a gente sente da pessoa qual que é o lado melhor dela. Então, o que eu falo muito na docência? Eu não falo, você tem cara de pronto-socorro. Não dá para falar. Eu sempre pergunto, o que você acha do pronto-socorro? Se você gosta, investiga.
busca. Eu tô aqui. Eu sempre falo muito para os meus alunos, eu falo para eles assim, que a gente faz grupo agora, os informais, no WhatsApp, né? Daí eu falo para eles assim, tô saindo do grupo, galera, finalizou nossa disciplina, mas tô no Zap. Chama. É pergunta, é dúvida. Me chama que, se eu não souber, eu vou pesquisar. E a gente conversa. Porque a enfermagem muda muito e a gente Graças é o tempo todo estudando. Quem pensa que foi estudar só um pouquinho, 4, 5 anos, é mentira. A gente vive estudando, é muito conhecimento científico. São os dois pesos, né, amada? A gente precisa... É o peso do que não muda, porque tem parte científica que não muda, muita terminologia ainda continua desde Florence até nós, né? E tem muita coisa que evoluiu. Exatamente. Então, é nossa obrigação continuar a aceitar essa evolução, né? Eu acho, tem alguns profissionais, quando eu acompanhei estágio, algumas enfermeiras, eu falei, vem para a docência, vem dar aula, pelo amor de Deus. Eu falei, não, Tainá, é só você que tem essa cara. É só a sua cara. Ainda bem que tem várias... Você vê na nossa turma, muita gente foi para muitos caminhos diferentes. Muitos. E eu fico muito feliz e espero que todos estejam muito bem, aonde quer que eles estejam. Isso. E sabe o que eu uso? A frase de ele ou ela, eles se permitiram. Se permitiram. Por quê? Nunca gostei da visão hospitalar. Quando eu falo isso, todo mundo fala, como assim, enfermeira? Visão hospitalar? Não, mas mesmo assim, me desafiei. Em 2010, eu entrei em uma clínica médica. Em 2017, fui parar no IBCC, transplante de medula óssea. Mulher, para mim, eu me permiti, porque, de verdade, aqui dentro, sofri pela rotina. Mas se fosse pelos pacientes, se fosse pela equipe que... Olha, gente, amo vocês, meninos. Se fosse pela equipe, eu ficaria lá até hoje. Né? Então, eu me permiti. E a gente, como profissional, o gostoso da enfermagem é que dá para ser experimental. Se você for bom, não estou dizendo que você precisa ser o ótimo top, mas você sendo bom, você consegue entrar, experimentar, sair e fechar um ciclo para abrir outro. Dá para fazer isso na enfermagem. Porque não é para... Assim, você sempre se encontra na enfermagem, né? Sim. Então, até você chegar no... Não é isso, igual você, professora. Mas até você chegar nesse momento da sua carreira, você teve que passar por algumas coisas. E não era... Assim, tudo bem, não tem problema nenhum de você não se familiarizar pela pediatria, pela clínica médica. Exatamente. Não tem problema nenhum, porque é a perfis, e ainda bem, porque você tem que fazer as coisas embasado em muito estudo. Sim. E você tem que gostar, você vai lidar com pessoas. É isso. Pessoas, você tem que gostar demais. Eu falo que é tão gostoso. Não é fácil. Quando você chega no final do dia e fala, ai, que delícia. Ai, como foi bom. É um cansaço... É um cansaço prazeroso. Gratificante, sabe? Você fala assim, ai, consegui. Eu fiz, consegui. Eu falo, e amanhã, que será? Como é que vai ser? Nossa, amanhã já pensei em 3 dias, sabe? Porque eu gosto disso. Chama atenção. E daí teve um momento que teve um profissional que falou para mim assim, você precisa dar palestra, mulher. Você precisa passar isso para frente. Então, o que acontece? Às vezes, a gente busca só um lugar, mas quando você experimenta um monte, naquele lugar alguém te enxerga. Sim. Isso é maravilhoso. E o legal é você fazer um bom trabalho, aonde quer que você esteja, porque as pessoas estão te vendo. E o mundo da enfermagem é desse tamanho, gente. Exato. Bem pequenininho, dá um pulinho, você encontra. Exatamente. Então, assim, o legal é você ser você mesmo. Exatamente. Ser o melhor que você pode ser naquele momento, naquele lugar, para aquela pessoa. É isso. Exatamente. E sabe quando é que eu comprovei isso? Eu tive um momento de saúde meu, né? E fiquei no Santa Marcelina, onde eu dei aula. E lá no Santa Marcelina subiram 3 ex-alunas minhas que eram profissionais de lá. Ela falou, Pro, eu vi o seu nome no sistema. Aí falou, não, só pode ser minha Pro. Né? E quando eu falei, para mim aquilo era maravilhoso, né? Que eu falo, eu soube passar pelo lugar da melhor maneira, né? E uma coisa que eu sempre falo, não gostou, não fique. Não fique. Não tem obrigação de ficar. Mas eu não estou dizendo não fique na enfermagem. Não fique só no primeiro lugar que você escolheu. Exatamente. Porque é multi. É amplo. Esse exatamente. É o lado bom, né? Você poderia dar umas dicas, tá, para pessoal que está saindo da faculdade ou em palestras, né? Você dá muita palestra. Dou. Como que você orienta o grupo forte da enfermagem ir para esse caminho, né? Quais são os cursos que a gente precisa fazer para a gente ir para esse caminho de docência,
de palestra, de conteudista. O de conteudista foi um desafio. Fui chamada para filmar. Ai, que legal. Produzir material, tem um parceiro que me ajuda na produção do material escrito. E depois disso, fazer o slide. E depois disso, apresentar esses slides. Foi o desafio. Eu estava me sentindo uma artista, igual que eu estou agora. Quase me arrumando. Né? E daí, o que aconteceu? Depois disso, eu falei, eu acho que não deu muito certo. Chamaram de novo. Teve uma hora que eu tive que falar, não dá mais, eu não aguento, porque a agenda tá lotada. O que eu falo bastante? Para começar, se formou, busque alguns cursos relacionados à liderança, né? Por quê? Porque eu ainda vejo um pessoalzinho do 7º, 8º semestre olhando para o professor falando, e agora, professor, o que eu tenho que fazer? Eu ainda vejo isso. E a gente não conta com isso mais com a galera no 8º e 7º semestre. Tanto que eu chamo os meus alunos de enfermeiros, vem cá, o que a gente tem que fazer? Eu já chamo, sabe, como profissional, já para eles se verem como profissionais. É importante eles saberem. Então, algo relacionado à comunicação, né? Algum curso de comunicação, verbalização, é bom demais, é uma delícia. E essa coisa da postura. Um dos cursos que eu dou, e eu ofereço bastante sobre isso, é elaboração de currículo. Né? Legal. Eu sou, como é que fala aquele negócio chique? Qual? Eu sou enfermeira consultora. Que Parece Avon, isso é chique, né, Lio? Então, sendo enfermeira consultora, eu marco um dia, ou a pessoa vem do meu local, isso, ou senão eu vou na pessoa para ensinar o que tem que ter no currículo. Nós tivemos essa aula na faculdade, lembra? Lembro. O que tem que ter no currículo, como é que você se posiciona. É difícil. Entendeu? Que eu falo, galera, não acredita nos carinhas da Lan House. Faça o seu currículo. Ele tem que contar sobre você. Né? Então, e tem dado certo. Já consegui fechar várias turmas com isso. Mas, assim, primeiro, você se formar e pensar assim, qual é a minha dificuldade hoje? Porque tem gente que, como não é profissional técnico, auxiliar, a maior dificuldade é a punção, né? Ou curativo. Ou algo. Então, busque o que você tem menos, que você teve menos acesso, menos contato. Porque a ideia é que você já saia com uma vertente, sabe? Falar assim, emergência e urgência. Então, antes até de fazer a faculdade, a pós-graduação de emergência e urgência, por que não um curso de primeiros socorros? Primeiro, e existe bastante, né, profissionais igual você também, que faz esse tipo de trabalho, que já direciona esse grupo forte, que é da enfermagem, que está entrando agora, para chegar lá e falar assim, não, eu sei. Eu consigo. Eu sei a teoria e sei a prática. Entendeu? Porque não é uma coisa uma vez só, né? Às vezes não tem a oportunidade de fazer aonde está, no estágio, você depende muito. Da teoria e da prática. O que está acontecendo hoje? A junção da teoria e da prática, no meio está raciocínio clínico. Isso. A galera não está conseguindo desenvolver esse raciocínio. Precisa. Nossa. Por isso que eu falo que a enfermagem só estuda, é o tempo todo estudando, procurando. Exatamente. E fazendo artigos científicos, pesquisando, porque tem muito enfermeiro que faz isso. Tem muito. Tem um grupo de ensino e pesquisa. Tem as revistas, a BEM, eu acho maravilhoso. Vou deixar para a próxima encarnação. Mas eu acho lindo o ensino, pesquisa, educação continuada, treinamento. Por quê? Não é fácil você ser enfermeiro líder. Não é. De um setor, não é. Mas também não é fácil você ser o enfermeiro docente. Verdade. Né? Desafio. É um desafio. Você está formando pessoas para prestar assistência para pessoas na pior fase da vida dela, que é a doença. E ela não te conhece, ela não sabe quem... Exatamente. Embora a enfermagem esteja crescendo bastante, ela não vai diferenciar auxiliar, técnico... Não. Inclusive, eu sou oficineira no Núcleo de Convivência ao Idoso. Que legal! E eu vou lá falar para os meus idosos, falar assim, sabe quando que você chama um auxiliar? Quando é um técnico? Quando é um enfermeiro? Quando é um agente comunitário? Então, eu vou lá para eles saberem diferenciar. Por quê? A mídia não ajuda muito, né, infelizmente. Então, o que acontece? A gente vê o jornal e fala assim, o enfermeiro deu medicação errada. E a gente sabe que a maioria das vezes não é o enfermeiro. Não estou desmerecendo as outras categorias. Mas é interessante que até a mídia saiba. E o Corém, eu estou achando o máximo o Corém.
Porque o Corém está São Paulo. O Corém São Paulo está cada vez mais próximo da gente. Sim. Né? Então, eles, quando têm esse tipo de... eles soltam uma nota, um esclarecimento. Está bem claro hoje. Ultimamente está bem claro mesmo. Entendeu? Do que pra na nossa época. A gente. O investimento agora está dando certo. Não era fácil. Mas agora eles têm o CAP. Eles têm um local. Busque. É isso que eu também gostaria de falar. Busque esse local. Né? A gente tem até como aluno já você se inscrever no site do Corém para poder fazer esses cursos. E é gratuito, viu? Exatamente. E é um curso mínimo. Curso, que você palestra, treinamento, pós-graduação roda também. de conversa, pós-graduação. Tem muitas oportunidades que existem na enfermagem que a gente precisa buscar, mas é que você tem que buscar. Não adianta você se criar num mundo e ficar naquele seu mundo. Eu quero fazer só isso. A enfermagem é muito amplo. O exemplo com você, não é verdade? Eu falo que é gostoso quando a gente é crítico. Sim. Mas não de criticar uma coisa que você não tenha o conhecimento. Exatamente. É você ser crítico baseado em fatos, em artigos. É uma delícia, é muito gostoso. Como que a gente está te encontrando? Quais são suas redes? Como Vamos que lá. Eu quero saber? Eu quero Tainá. Tá, olha, vocês me encontram... no Facebook, porque eu sou famosa. Mentira. É famosa, sim. Não. No Facebook, não, porque no Facebook a gente usa mais para a questão das brincadeiras, para levar a vida mais tranquila, que é mais gostoso assim, né? Mas eu tenho meu e-mail, tponurse@gmail.com, né? Certo. Tenho meu número de telefone. Posso falar? Pode. Anota aí. 11 99809 7219. Anota aí. Né? Então, eu tô com uma empresa, eu já sou MEI, já tem desde 2017 eu sou, mas eu não vou contar não. Porque vamos deixar pro próximo. A gente vai vamos melhorar. Deixar pro próximo. Vamos a gente vai melhorar. Tem novidade chegando, tem coisa boa chegando. Ai, que bom. Fico muito feliz, tá, de você ter vindo para cá, aceito o convite, né? Muito obrigada. O Fala Nurse é para nós falar da enfermagem, a nossa Vamos defender enfermagem. A nossa categoria. Exatamente. E quando a gente fala de enfermagem, não é enfermeiro, cara. É auxiliar, é o técnico, o enfermeiro obstetriz. Se tiver ainda as parteiras, vem para conversar com a gente. Doula, né? Aí tem as doulas, aí tem uma atendente de enfermagem. Vem contar sua história para nós. É verdade. Nossa, mulher, que atendente de enfermagem. Eu conheço duas. Sério? Quando eu ouço, eu falo mentira. Você tem ainda? Eu tenho duas amigas. Nossa, é muito gostoso. Não, que legal, viu? Mas eu fico muito feliz por você estar aqui agradeço, com a gente. Eu espero que mais tarde, né, a gente possa fazer novamente esse nosso Fala Nurse no podcast. Bora falar. Tá bom, gente? Eu agradeço muito a participação de todos. Estou muito feliz com as nossas... O pessoal que está vindo, está buscando, querendo falar também sobre nós, eu fico muito feliz. Então, pode vir falar o que vocês querem. Fala Nurse. É isso. Um beijo, 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 beijo.